E aí galera, e aí juventude que está para mais essa etapa, para mais esta aula do curso Lidera Jovem. Eu sou o Rafael Silveira, pertenço à Congregação dos Oblatos de São José, sou assistente pastoral do Centro Juvenil Vocacional de Londrina, também sou formado em Filosofia pela Faculdade Bagose, graduando agora pela PUC de São Paulo Teologia e sou pós-graduado em Teologia Pastoral com ênfase em discernimento espiritual e formação humana pelo ITESP São Paulo. O nosso tema de hoje, na nossa aula de hoje, vai ser tratado a questão da espiritualidade. E aí, você sabe o que é espiritualidade? Espiritualidade está ligada a todo modo de ser, agir de toda pessoa. Vamos acompanhar nos nossos slides o que são espiritualidade, o que é a espiritualidade. A espiritualidade é uma realidade interior que nos impulsiona a fazer o bem e a transformar o que necessita ser transformado. A espiritualidade está no modo de ser, viver, falar e agir, conforme lemos no slide passado. A gente observa que a espiritualidade é algo dinâmico, é algo que nos impulsiona a fazer o bem, a transformar a nossa realidade, a transformar a nossa vida, e transformando a nossa vida, nós transformamos o mundo que nos envolve, o mundo que nos cerca. A espiritualidade não tem preocupação em transformar o outro, mas primeiramente transformar a mim. A minha mudança é a mudança do mundo. Acompanhemos agora um outro slide que vai tratar sobre a espiritualidade cristã. Quando falamos de espiritualidade cristã, estamos falando de um caminho que motiva a sair de si mesmo e a servir, e fundamenta-se em Jesus Cristo, nos valores que ele anunciou, tais como o amor, o perdão, a solidariedade, a justiça, a partilha, o respeito e a pessoa humana. Quando falamos da espiritualidade cristã, nós estamos falando, de fato, da vida de Jesus Cristo e como esta influencia a nossa vida, a vida daqueles que se intitulam cristãos. Nós, cristãos, a partir da nossa ação, da nossa vivência, do nosso modo de agir nesse mundo, nós estamos cristificando tudo aquilo que tocamos, tudo aquilo com que nos relacionamos. Quais são os frutos de uma relação, de uma espiritualidade cristã? O que ela gera na pessoa humana? Vamos acompanhar o próximo slide? A espiritualidade, ela gera diálogo, gratuidade, disponibilidade e generosidade. O seguimento de Jesus Cristo exige de nós uma radical humanidade. É preciso também viver a vida de Jesus pelo Espírito. Quando nós falamos de espiritualidade, logo nós devemos pensar sobre a questão do agir do Espírito. Afinal, é esse nome do Espírito já está embutido, já está colocado dentro da palavra espiritualidade. Não é um agir meramente humano, mas é algo que eu assumo a partir da minha vida, da minha vivência. E esse transformar, permitir que o Espírito de Deus fale em mim, haja em mim, eu permito com que todos os seus frutos, toda a sua ação, também se transforme e se comunique com aqueles que se colocam ao meu redor, que convivem, que compartilham o meu espaço, o meu mundo. A espiritualidade cristã, ela é eminentemente dialogal. Ela tem que ser diálogo. Se nós não vamos de encontro com o irmão, se nós não saímos de nós, nos colocamos ao serviço, essa espiritualidade não segue os ensinamentos de Cristo. Muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, que se intitulam cristãs, muitas vezes assumem e trazem consigo características individualizadas, individuais, mas não assumem de fato o papel e o ensinamento de Cristo. Não existe espiritualidade cristã sem o irmão, sem a pessoa que caminha e divide comigo o espaço e o desejo e os sonhos que o próprio Cristo sonhou e viveu para a realização do reino. Ser cristão é ter irmãos. Não existe uma fé cristã fora de uma comunidade, fora de uma assembleia. É necessário que nós nos reunamos, por isso guardar os domingos, por isso ir à missa. Sem igreja, sem convívio,
sem assembleia, sem reunião, não há fé cristã. Cristo é uma fé de irmãos, jamais solitária. Não podemos falar de uma fé, de uma espiritualidade sem diálogo, de uma espiritualidade sem encontro, quando falamos de espiritualidade cristã. A partir de então, vamos seguir o próximo slide e observar quais são as características e o que essa espiritualidade facilita e cria. Observe quais são os condicionamentos externos indispensáveis para facilitar sua oração. Quando falamos de espiritualidade, nós falamos de uma pessoa que vive e procura ter a oração. A oração é aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos põe em contato com o transcendente, que nos coloca e nos joga para fora de nós mesmos, para que fora, em Deus, nos encontramos com aquilo que nós somos, filhos. Quando nós falamos da oração, é indispensável pensar no tempo. Você precisa dar tempo, colocar, cronometrar, marcar no relógio um tempo para a sua oração. Não adianta você parar e dizer, esse é o meu tempo, ou fazer a sua oração preocupado com as coisas que você tem para fazer. Escolheu o tempo? Pare e tente ser disciplinado. Dê o tempo e viva esse momento de oração que você escolheu para você. O próximo momento, o próximo aspecto que você precisa guardar e ter é o espaço. Você não vai conseguir fazer a sua oração em qualquer local. Então é necessário que você escolha um local onde você se tranquilize, não tenha preocupações exteriores, para que você consiga fazer a sua oração. Sem um espaço, um lugar adequado, você não vai conseguir ter uma oração de qualidade. Você pode até ter um momento de oração, mas você não vai ter uma oração de qualidade. Uma outra questão, uma outra característica que você precisa observar quando você vai proporcionar para você esse momento de oração, são as questões das posturas. As posturas orantes, o que cada uma delas quer significar, quais são as relações que nós temos com o meio a partir da nossa postura. As nossas posturas, os nossos gestos falam a que nós viemos e o que nós pretendemos fazer. Falando desse próximo condicionamento externo que facilita a nossa oração, que são as posturas orantes e o que elas significam. A primeira postura que nós vamos trabalhar é a postura sentado. O importante quando você vai se colocar nessa postura orante, primeiro é saber o que ela significa. Sentada é a posição da escuta, que você se coloca na escuta de Deus e da palavra. É a posição que favorece uma catequese. Só que quando você se coloca nessa postura sentado, numa postura orante, ela não pode ser de qualquer jeito. Você tem que buscar a melhor maneira e a melhor posição, que ela seja uma posição confortável, aonde as suas costas estejam eretas, aonde você possa estar com as pernas bem posicionadas e que o cansaço possa ser controlado, porque uma má postura gera cansaço excessivo e esse cansaço pode também gerar uma desatenção e dificultar o seu acesso à sua oração. Essa posição de estar sentado também indica a questão da disponibilidade para ouvir. Você não tem pressa para sair. Está com um amigo, está atento. A próxima postura orante é a posição em pé. Em pé é a posição também de quem ouve com atenção e respeito. É a posição de quem se coloca à disposição para o seguimento. Só se coloca em pé quem está disposto a seguir. Senão, nós permanecíamos sentados ou acomodados como estávamos. Em pé é a posição da disposição, da atenção, do serviço. Estou disposto, eis-me aqui. A próxima posição, a próxima postura é a postura de joelhos. Essa postura de joelhos é a postura da adoração. Normalmente nós cristãos nos colocamos nessa postura, numa postura de retiro, de busca interior, mas de adoração a Jesus, principalmente no caso de Jesus Eucarístico. Quando o Senhor está exposto,
na nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, e ele se encontra exposto num ostensório, sempre para nós é 2 joelhos no chão, não apenas um. Um é genuflexão, que também é adoração e é a próxima postura. A próxima postura é a postura da genuflexão, que é um joelho colocado ao chão, de maneira reta. Também é adoração, normalmente utilizada por nós quando entramos ou saímos de dentro de uma de nossas igrejas, ou ainda quando nós estamos passando próximo e vamos reverenciar o corpo e o sangue de Cristo. A próxima postura é a postura da inclinação. Inclinar-se diante de alguém é sinal de grande respeito. Outras culturas, outras religiões antigas no mundo também têm essa referência com o outro. Significa que você está reconhecendo o outro como alguém importante. Na nossa fé, isso também tem grande significado. Normalmente, quando passamos diante do altar, quando estamos desempenhando alguma função litúrgica e vamos passar diante do presidente de uma celebração, nós também fazemos a nossa inclinação em respeito. E é também sinal de adoração diante do Santíssimo Sacramento, quando passamos diante do sacrário ou de alguma celebração que esteja, no caso, o Santíssimo Sacramento ali sendo venerado. A próxima postura já é uma postura dos orantes. Mãos levantadas. Significa súplica, entrega a Deus, também louvor. Essa posição orante também deve ser utilizada em nossos grupos. Por muitas e muitas vezes nós fazemos as nossas orações nos nossos grupos, fazemos momentos de louvor, apresentamos, mas não utilizamos desses gestos, dessas posturas, fazendo com que elas caiam no esquecimento ou mesmo que nossas celebrações e nossos grupos caiam na mesmice. Não ofereçam nada de espiritual, não façam referência ao transcendente e se igualem demais com o mundo, com o cotidiano de nossas vidas. As posturas, elas colaboram para que nós elevemos o nosso espírito de encontro ao Espírito de Deus. A próxima postura é a postura das mãos juntas, que também é a posição do orante. Significa oração. É quando você se coloca para dentro de si e fala com Deus de maneira aberta, sincera. É mãos juntas. Significa estou em oração. Quero falar contigo. É a posição de quem se coloca diante de Deus e reconhece que já não tem mais as suas mãos vazias, porque Deus as preenche. Mãos juntas, porque juntos de Deus e com Deus podemos conseguir muito mais. Podemos conseguir respostas para a nossa vida, para que nossa vida possa ser um pouco melhor. Conseguimos também encontrar inspirações para melhorar o nosso modo de viver, a vida dos nossos irmãos, para que encontremos em nós inspirações para nos solidarizarmos com o sofrimento do próximo. A próxima postura é a prostração. Significa morrer para o mundo. Prostração é deitar-se totalmente, é estender o corpo sobre o chão. É posição de humildade, de entrega total. Normalmente utilizado em momentos de consagração. A vida religiosa na igreja, normalmente nos votos perpétuos, em consagrações públicas, tem esse momento onde o religioso se prostra diante do altar com os braços abertos ou juntos sobre a face, sobre a fronte, e deita no chão nesse significado, com essa simbologia. Estou morrendo para o mundo e entregando-me inteiramente para Deus. Também é uma postura orante. E por fim, o silêncio. O silêncio é o que marca toda a nossa espiritualidade cristã. Muitas pessoas acabam confundindo a nossa espiritualidade por causa das missas festivas, dos nossos encontros de jovens, que tem sempre muita alegria. Mas a religião cristã
é a religião da meditação, a religião do silêncio. Isso porque no deserto é onde soa e ressoa a voz de Deus. Quando silenciamos a nossa voz, permitimos que a voz de Deus ressoe em nossos ouvidos. Fazer silêncio é olhar para dentro e permitir que Deus habite. É também encarar todos os nossos problemas, defeitos, medos. Por isso é difícil fazer silêncio, porque quando nós encaramos e permitimos que Deus tome conta dos nossos anseios, medos, sofrimentos, nós permitimos que Deus transforme a nossa vida. O silêncio cristão é um silêncio transformador. Só quem faz silêncio encontra Deus. A oração é olhar para Deus, é ir em busca, é caminhar de encontro. Então, para os nossos grupos juvenis, para as nossas reuniões, é essencialmente necessário, se assim nós somos um grupo cristão, iniciar pela oração. E não só iniciar, conduzir pela oração e terminar pela oração. Rafael, mas nós vamos ficar somente em oração? Os jovens vão aguentar esse momento? Ser uma pessoa de oração não significa estar todo momento de joelho, sentado, cantando, louvando, meditando o texto. Ser uma pessoa de oração é estar com pensamento em Deus. É se colocar diante, na presença e agir como se assim está a todo momento. Eu não preciso dizer, agora é o momento de oração. Não. Esteja em oração. Seja a oração. Agora é importante dizer, muitos de nossos grupos iniciam como se estivessem iniciando uma reunião comum, uma reunião de empresa, algo de amigos. Tudo bem, pode ser assim, mas nós nos reunimos pela cruz, pelo sinal da cruz. O sinal da cruz para nós cristãos já é a nossa profissão de fé. Traçar sobre nós o sinal da cruz ao iniciar uma oração é dizer, eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo e quero viver como Ele. Não significa que vivemos, mas temos a intenção de viver e ser como Ele. Nós queremos, assim como Ele, tocar o mundo e marcá-lo com amor. A oração é o que deve guiar, nortear toda a nossa vida, todas as nossas reuniões. A espiritualidade é um modo de ser, de agir, falar e se colocar diante do mundo, diante dos irmãos. Quem vive a espiritualidade cristã transforma, não por si mesmo, mas transforma pelo Cristo. E assim nós chegamos ao fim de mais uma aula do Lidera Jovem.